A jurisdição constitucional ganhou enorme destaque nas últimas décadas como locus privilegiado para a proteção e realização dos direitos fundamentais. Ato contínuo, experimentou-se a hipertrofia do poder judiciário, tanto em termos orçamentários quanto funcionais. Os reflexos desse movimento são sentidos muito particularmente no campo da jurisdição eleitoral, que ampliou sua longa manus com o incremento do número de cassações, o intervencionismo regulatório na liberdade de expressão e de custeio das campanhas, dentre outros. A tradição brasileira da corrupção eleitoral, em sentido amplo, justifica a postura ativista da justiça eleitoral em prol da garantia da legitimidade do pleito? Em caso positivo, é possível dizer que os resultados esperados foram alcançados? Em que medida? Em caso negativo, quais os fundamentos a justificar o não intervencionismo? Quais as alternativas sugeridas? Muito bem. Pelo que entendi, a nossa divisão impõe-me a exposição do tema como maneira de suscitar o debate entre os colegas. Naturalmente, eu gostaria de agradecer, sensibilizado e da maneira mais intensa possível, o convite que me fizeram na pessoa do doutor Moisés Pessutti. Queria estender esse agradecimento às pessoas que colaboraram com a minha estada aqui, especialmente a Carol e o Elcio, que foi me buscar ontem no aeroporto. A gente vê um congresso desse maravilhoso e não sabe a dificuldade que é a realização. Pessoas que se entregam a isso, não é, sem qualquer retribuição que não seja a satisfação de dar o seu melhor e de ver um debate tão importante se desenvolver. Senhores, o tema que nos propomos a discutir, como sabem, é o ativismo judicial, especialmente considerada a situação do direito eleitoral em nosso país. Esse é um tema que tem me suscitado preocupação há muito tempo, aqueles que me conhecem, não é? Mesmo antes da posição funcional que hoje assumo como magistrado, sempre me pareceu que a democracia brasileira perdia algo de seu, de funcionalidade, de efetividade, quando nós, brasileiros, não só consentíamos, mas passamos a admitir e mesmo exigir que o juiz saísse daquelas fronteiras, daqueles limites, que, naturalmente, nas democracias, é disso que nós falamos, a partir dos regimes democráticos, se entende, deve se situar o magistrado. Então, o grande problema, quando nós discutimos ativismo judicial no Brasil, é, em primeiro lugar, saber do que nós estamos falando. Não é? Há uma grande confusão, uma grande confusão em torno do próprio conceito, né? O professor e ministro Luiz Roberto Barroso, por mais de uma vez, com a elegância e a sutileza que o caracteriza, tem definido o ativismo judicial a partir de 3 constatações. Ele dizia: eu vejo o ativismo judicial quando o judiciário declara a inconstitucionalidade de atos normativos a partir de critérios não muito rigorosos estabelecidos na Constituição, e, por não rigorosos, eu quero entender aqueles que normalmente não são reconhecidos como tais pela doutrina e pela jurisprudência então assentada. Um segundo elemento consistiria quando o judiciário aplica diretamente a Constituição sem disposição expressa, regulamentada pelo poder político, pelo legislador. E um terceiro elemento, ele diria, nós vemos, já não seria bem o que, mas como, é quando o Poder Judiciário passa a realizar diretamente políticas públicas. E ele mesmo dá exemplos
para cada uma dessas situações. Então, no caso do Judiciário aplicando diretamente a Constituição, ele dá o exemplo que todos nós conhecemos, que, aliás, é um exemplo do direito eleitoral, que é a infidelidade partidária. Não é? Desde sempre, o Judiciário tinha uma interpretação bastante restritiva. A Constituição, em nenhum momento, ao dizer que os partidos devem se organizar e devem conter normas de fidelidade partidária, estabeleceu que, necessariamente, entre essas normas, como consequência, deveria existir a perda do mandato. Então, ele diz, criou-se uma nova forma de perda de mandato político, parlamentar, porque agora foi reduzido um pouco pelo Supremo Tribunal Federal, sem previsão constitucional. O caso de declaração de inconstitucionalidade sem aqueles critérios mais rigorosos também é um caso de direito eleitoral. Ele lembra da verticalização eleitoral, em que o Supremo, fugindo completamente, inclusive, do que se tem reconhecido internacionalmente, teve que declarar uma emenda à Constituição como inconstitucional para dizer que não se aplicaria a menos de ano naquele período em que se seguiria as normas então criadas. E, como exemplo de política pública aplicada diretamente pelo Judiciário, ele dá o caso muito conhecido, muito afeito à Justiça Federal, muito especialmente, que é a entrega de medicamentos, de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, medicamentos de alto custo, não previstos nos protocolos do SUS, nem nas legislações, e que o Judiciário passou a atuar, e, não obstante, não exista previsão, seja administrativa, seja legislativa. E, na previsão concedida pelo Supremo, seria possível medicamentos, por exemplo, não estabelecidos nos protocolos do SUS e, eventualmente, sequer registrados na própria Anvisa. Muito bem, sem a elegância e o rigor, eu digo para vocês que eu vejo o ativismo de uma maneira bastante sucinta quando o juiz toma decisões que refogem aos limites semânticos e sintáticos da linguagem jurídica. Então, o juiz encontra no enunciado, na proposição normativa, um conteúdo, um significado que ela não autoriza. Qualquer signo, qualquer enunciado tem limitações semânticas. Então, um determinado signo pode ser A, B e C, mas, para que ele tenha algum significado linguístico e possa transmitir alguma ideia, ele não pode significar D, E, F, G. Então, quando eu falo que isso é uma fruta, você pode ter dúvida se é uma maçã, se é uma laranja, mas você não pode ter dúvida que ela não é uma abóbora, um rato, um gato. Isso está fora completamente dos limites semânticos do significado dessa expressão. E, sintaticamente, quando eventualmente haja alguma dúvida quanto ao significado, onde você vai buscar elementos para, eventualmente, suprir as dúvidas que possam existir quanto ao significado. Eu digo, como alguém que rejeita o ativismo, que o significado deve ficar restrito aos limites semânticos e que, se você tiver que buscar alguma complementação, em termos sintáticos, você tem que buscar no próprio direito. Essa é a grande luta de Hans Kelsen. Não é? Eu lembro que o grande primeiro trabalho de Kelsen, Problemas Fundamentais de Teoria do Estado, à luz da proposição do enunciado normativo, e que o perseguiria por toda a vida, era a luta de dizer que onde é que nós, juristas, devemos buscar solução para os nossos problemas. E Kelsen vai repetir de forma mais elaborada, complexa, sempre, sempre, sempre no direito. É aqui o nosso local. Não é? De alguma maneira, muito tempo depois, um outro autor, Luhmann, iria dizer: se o direito quer ser um subsistema que tem coerência e que pode se destacar e se diferenciar funcionalmente dos outros sistemas, ele tem que se reger pelo seu próprio código e não buscar solução para os seus problemas fora do seu código. De alguma maneira, o ativista é um cidadão que ele encontra soluções fora do significado do limite semântico estabelecido para o enunciado normativo
e, sintaticamente, ele se permite buscar soluções fora do direito, na moral, na economia, em alguma projeção política que, individualmente, ele próprio assuma. Não é difícil, de forma nenhuma, observar quando você está diante, né, de uma situação em que eu verifico o ativismo. O professor Canutilho costuma dizer que tudo em ciência tem um candidato positivo, tem um candidato negativo e tem um candidato neutro. Candidato positivo é: eu tenho certeza que é isso. Um bom conceito, você tem certeza que é e consegue diferenciar o que não é, os candidatos positivos e os candidatos negativos. Sempre vai permanecer residualmente os candidatos neutros, aqueles que você fica na dúvida, mas isso, se o conceito é bom, deve ser sempre residual, não pode ser o ordinário. Então, em termos muito gerais, nós vamos ter tempo para discutir isso aqui, não é? Então, eu gosto de dizer para os meus alunos, o ativismo, um dia eu perguntei para um aluno na pós-graduação o que seria ativismo, e ele me respondeu o seguinte: professor, tomando em consideração que o ativismo é uma coisa ruim, o ativismo é quando o juiz decide contra mim, e o não ativismo é quando ele decide ao meu favor. Não é isso. E muita gente, apesar de bater no ativismo, na hora que a decisão é favorável a si, costuma aplaudir. Nós precisamos ser sérios com essa coisa. Então, estabelecido o conteúdo e diante dos limites que eu tenho, eu discutiria com os senhores a forma, como atua esse juiz. O grande Giuseppe Chiovenda dizia que o juiz ele age em caráter substituto e extraordinário. Em sociedade, nós vivemos o tempo todo sob a guarda do direito, constituindo direitos e nos submetendo a obrigações. O natural é que quem se constitui em obrigação cumpra, o ordinário é que a própria pessoa que assumiu a obrigação cumpra essa obrigação, e ordinariamente o faça. O juiz deve, portanto, surgir quando aquela pessoa não fez aquilo que estava obrigada a fazer, não é? Então ele o substitui e deve agir, portanto, extraordinariamente. É fácil imaginar uma sociedade em que as pessoas passam a ordinariamente ter que contar com o judiciário para que as suas obrigações sejam cumpridas. Infelizmente, quando nós começamos a demandar demais do judiciário, ou a reconhecer no judiciário homens extraordinários, heróis, a quem eu deposito o tempo todo, aqui no nosso caso, em matéria política, a resolução de nossos problemas, o que nós estamos fazendo é tornando o extraordinário ordinário. E muitas vezes o juiz, professor Valber Agra, ele atua mesmo quando o que é substituído não poderia atuar, o que é mais terrível. Porque se ele podia atuar, o juiz só poderia... Se eu assumo a obrigação, existindo a obrigação, o juiz só pode atuar se eu não cumprir de forma espontânea a minha obrigação. Mas é pior. O que nós temos visto no Brasil é que o juiz não só está atuando quando não se sabe se quem deveria atuar, de fato, teve oportunidade, porque, por exemplo, no caso do legislador, costuma dizer, está legitimada a atuação do judiciário porque ele não atuou, mas em política não atuar é uma atuação. Se eu não quero, eu não concordo com isso. Mas se o legislador não quer, por exemplo, implementar no país a possibilidade, por exemplo, mais elastecida de aborto, acho que o Brasil devia caminhar, é uma posição pessoal, mas isso é uma posição que deve ser tomada pelo legislador. Se ele não está tomando essa... Não, mas ele não atuou porque isso é uma decisão que ele tomou. Mas é pior, porque nós estamos permitindo o judiciário atuar, mesmo quando o substituído, se quisesse, não poderia atuar. Então, por exemplo... Então, vamos lá, já é errado o juiz, o cidadão podendo atuar, não teve oportunidade ainda, faltaria tecnicamente aquilo que a gente chama de lei de interesse de agir. Se a parte ainda não teve oportunidade, você não vai demandar alguém, por exemplo, uma obrigação, se não venceu o prazo ainda, ela não teve oportunidade. Mas estou dizendo que o problema é um pouquinho além, é que o judiciário está se permitindo atuar quando o suposto obrigado sequer poderia atuar. Professora Clarissa, professor Valber Agra,
o que nós faríamos com um prefeito ou qualquer político que resolvesse realizar uma despesa sem previsão orçamentária, sem realizar licitação e em desconsideração a decisões do Poder Legislativo. Por exemplo, porque nós sabemos que gasto no Brasil, o princípio da legalidade orçamentária só com previsão e dependendo sempre com licitação. O meu tribunal está, sim, de ações contra prefeitos que não realizaram licitações. Que não. Ora, quando um juiz autoriza a compra de um remédio de alto custo que sequer está previsto nos protocolos do SUS, ele está fazendo algo que o substituído não poderia fazer, porque ele não poderia comprar aquele remédio sem licitação e sem previsão orçamentária. Então, ele está subvertendo completamente essa visão clássica, e eu sempre gosto de dizer, instituições têm razão de sentido. Você pode não saber por que a gente, ao estudar processo, tem legitimidade para agir, interesse, mas isso é uma construção secular. E, quando você descumpre isso, acaba havendo alguma consequência que você não está medindo. E, para concluir, para abrir espaço, eu vou parando por aqui, discutindo isso muito tempo, eu fiz para mim uma tipologia, uma classificação do ativista que eu gostaria de dividir com os senhores. Talvez aí nós possamos compreender de uma maneira mais fácil como é que isso se dá. Então, classificação não é certa, não é errada, professor Rui. Ela é boa ou ruim, serve ou não serve. Já dizia Fernando Pessoa quando falou da classificação que Aristóteles fez da poesia, não é? As coisas são, ponto. Uma pessoa erra. A dizer que ela é alta, baixa é uma classificação. Pode servir ou não para descrever bem aquela pessoa. Então, toda classificação é boa ou ruim, não é certa nem errada. Então, a classificação que eu faço é a seguinte, a primeira, naturalmente, existem os que são ativistas e os que não são. Aqueles que admitem, os que não admitem o ativismo. Entre os que não admitem, existem os, como eu, não admitem, ponto. Não vejo bom ativismo. Eu conversava ali com o professor Valberá, parece que ele tem uma posição um pouco diferente. Eu não vejo, acho que há sempre uma consequência deletéria, mesmo quando, num primeiro momento, você observa uma consequência positiva. E existem aqueles que não querem, não admitem, mas, no limite, em algumas situações, eles admitem o juiz romper as fronteiras do direito para atender a algum objetivo, alguma finalidade, algo de grave expressão, mas ele é, a princípio, contrário. Entre aqueles que admitem, você pode dividi-los também, como eu gosto de dizer, entre os convictos e os envergonhados. Os convictos são aqueles que são ativistas, querem ser e têm consciência disso. E entre os convictos, na verdade, você pode dividir uma subdivisão, os conscientes e os conscientes. O cara quer ser ativista, mas ele não sabe que é. Tem muita gente por aí. Muitos juízes, vocês já encontraram com eles. Tomam decisões, quando você diz que aquela é uma decisão ativista, ele surpreende. Mas ele quer aquela decisão. E existe o consciente. Ele quer, sabe, é o melhor, o mais franco, tem frontalidade, tem franqueza, você consegue discutir com ele, é convicto, talvez seja o mais difícil, mas numa democracia é o melhor que você tem. E tem o envergonhado. O envergonhado, vocês também já cruzaram com eles. Tem o envergonhado indignado. Quando você diz para ele que ele é ativista, ele fica indignado. Ele não aceita, ele vai ficar chateado com você, como você está dizendo que eu sou um juiz ativista. A decisão minha está e não está em nenhum lugar. É fruto de operação mental, pura e simplesmente, ponto. E existe o pior, a pior qualidade, que é o cínico, o hipócrita, que ele sabe que é, mas ele, envergonhado, sabe que está fazendo uma coisa errada e quer te arrastar. O pior pecador é aquele que quer arrastar o bom homem para o pecado. Ele comete o pecado, mas diz, todo mundo faz. Já viram esse?
E diz assim, não, eu estou praticando ativismo, mas todo mundo pratica isso. Não, senhores. Quando você olha para uma fruta, você pode até ter dúvida se o tomate é ou não, mas quando você diz que a abóbora é fruta, ou que o coelho é fruta, você não está sendo igual àquele que diz que fruta é laranja, maçã, melancia. Há algo aqui. E para concluir, eu ia explorar mais, esse era o ponto mais, mas acho que teremos tempo adiante, já estou tomando bastante tempo dos colegas, é dizer que isso tem graves consequências. O ativismo, ele rompe o que o direito tem de mais importante, que é a segurança, a estabilização das expectativas humanas, orientação de sentido para as pessoas. O que é certo hoje no Brasil, desafio alguém, como advogado hoje, dizer que pode ter certeza o que vai encontrar no judiciário brasileiro. Não é? Você vai, mas não tem absolutamente clareza, não tem orientação. Isso é ruim para os operadores financeiros, para os trabalhadores, para os empresários, para as pessoas, o que é certo e o que é errado. Então, eu tenho aqui o meu maior ponto crítico, mas eu vou abrir o espaço pedindo 1000 desculpas e, de minha parte, aquilo que puderem alongar na inteligência que eu sei que tem. É um prazer muito grande ouvi-los, não é? Professor Agra e professora Clarissa, é isso. Né? Bom dia a todos. É com extremo prazer que volto a Curitiba, cidade que aprendi a amar e aprendi muito, só não aprendi o sotaque ainda, mas vou me esforçar. Agradeço aos generosos convites do Pereira, dos Gustavos, do Guilherme, do Moisés, em suma. A minha função aqui é falar mal, então vamos lá. Primeiro, parto de um pressuposto. Nos últimos 15 anos, nós tivemos uma atuação mais incisiva do direito eleitoral. Isso eu posso falar que é quase uma tautologia, na busca de um fator teleológico bem claro, que é tentar garantir paridade dos atores. Então, isso daí eu penso que é uma tautologia, acho que não tem muito o que dizer sobre isso, não. Quanto ao ativismo, eu não posso falar de ativismo sem falar de judicialização nem politização. Eu acho que aí é uma tríade que é bastante complicada. Por quê? Porque a taxonomia política é intrinsecamente diferente da taxonomia jurídica. A política, eu posso dizer que ela é majoritária, fundamentada e com baliza normativa. A jurídica, eu posso dizer que é contra-majoritária, discricionária, embasada no que nós chamamos hoje de pós-verdades ou morte das metanarrativas. Então, eu não tenho um delineamento claro do que seja cada um desses pontos, mas, a priori, eu tenho elementos categóricos para afirmar que uma decisão do Poder Judiciário não tem caráter jurídico e sim político. Eu não tenho as balizas claras, mas, de forma genérica, sim, posso afirmar. A politização do Judiciário, ela não deve ser vista como finalidade última. Mas, como já falava Pierre Bourdieu, âmbitos, todos nós somos seres políticos e, consciente ou inconsciente, nós aplicamos isso. Ou seja, quando eu estou fazendo essa interlexão, eu estou deixando claro quais são os meus posicionamentos, de forma muito expressa. E, no meu caso, eu acho que a maioria é consciente, eu acho, né? Por isso que faço ou tento fazer análise. Agora, quando eu falo que vou reformular a República, refundar a República, o fator teleológico é muito claro. Eu saio de um discurso político, mas tento legitimar... saio de um discurso jurídico, mas tento legitimar pelo jurídico um discurso que é eminentemente político, que não caberia nunca nas vozes ou na voz de um determinado ministro. Quanto à questão do ativismo, ele tem requisitos que são jurídicos e pressupostos são fáticos. Isso denota o quê? Denota que, do ponto de vista metajurídico, isso só ocorre, nos últimos anos no Brasil, por um vácuo, que é um vácuo metajurídico, que é um vácuo de liderança, um vácuo do executivo. Então, não se trata de nós, juristas, estarmos tentando emoldurar o fático no normativo. É um fato, ponto. Eu não tenho que dizer se eu gosto ou se eu não gosto. Ele está aí e cabe a nós teorizar de forma pragmática o que eu vou fazer. Por quê? Porque esse ativismo,
ele vai gerar um problema, e aí concordo com o Neverton, um gênero, número e grau, que é a insegurança jurídica. O ativismo não significa se ele seja bom para mim como advogado ou ruim para mim como acadêmico. Ele gera insegurança jurídica. E como já dizia Kelvin, se a ilusão da justiça é algo aterrador, eu vou ter que me apegar à segurança jurídica. O ativismo coloca a morte de qualquer pressuposto dogmático, genérico e abstrato no direito. Esse ativismo é ainda pior. Ele faz uma modificação epistemológica. Ele vai na linha de Gadamer e diz o seguinte: o objeto não me é necessário. Eu não preciso do objeto. A narrativa eu escolho. Ou seja, a retórica para delinear o objeto é livre. Ou seja, eu não tenho as amarras. Eu virei, no século XXI, um escultor voluntarista e cheio de ideias. Então, o ativismo, ele revoluciona porque ele é a negação de qualquer construção dogmática, principalmente no direito eleitoral, onde nós já temos um vácuo de construções dogmáticas interessantes. Nós temos um vácuo, um grande pé de barro no direito eleitoral, onde nós não temos essa ciência solidificada. Então, o objeto não existe e o agente passa a ter supremacia e fazer o que ele quer. Quanto ao fato do prefeito, eu acho que a resposta é muito clara. Todos nós aqui queríamos advogar para o prefeito. Isso é um óbvio ululante. E se advogássemos, o prefeito não iria fazer um gasto sem previsão, sem lei, sem autorização. Aí eu faço uma outra chamada. E quando há uma previsão orçamentária, quando há norma, e ainda há uma denúncia do MP e o juiz chega e canetada, e o tribunal ainda o admite. O que é que nós, advogados, iríamos fazer, que eu não digo nem como um ativismo, mas como um esbulho? Porque no direito eleitoral, o ativismo, eu acho, e vou entrar na conclusão, e o debate vai ser produzido, eu entro na conclusão que o ativismo na seara eleitoral, ela só pode ser um ativismo se eu delimitar o âmbito semântico para um ativismo apenas de poder de polícia, mas poder de polícia dentro da legalidade. Vi na Abradep, no WhatsApp, até hoje de manhãzinha, acho que não foi uma resolução, mas uma portaria do MP revogando o 36A. Como é que MP, com todo respeito, pessoal, num dia que ele acorda desaviesado, sem estudar muito, revoga um ato normativo, pessoal, e tem a coragem de assinar esse ato normativo? Veja, a lei no Brasil é o que menos importa. Eu acordo mal-humorado, revogo, e sem fundamentação, com considerandos que não representam, logicamente, com todo respeito, com cessa permissa venha, absolutamente nada. E aí entra na conclusão esse negócio: tu é convicto, tu é envergonhado, tu é relativo. Rapaz, o que eu menos posso ser na vida é envergonhado, né? Não acho que alguém nasceu em Campina Grande e pode ser envergonhado da vida. Eu tenho certeza disso. Agora, não se trata de delinear. A classificação pode ser até perfeita. E você citou Aristóteles. Então, não existe classificação boa ou não. Existe classificação que serve ou que não serve. E dentro de uma pragmática, pessoal, ativismo está aí. Eu não posso tentar tirá-lo, tentar esquadrinhá-lo, tergiversar ou fazer impugnações contra o ativismo. Agora, eu tenho que fazer o quê? Dentro das possibilidades metajurídicas, nós todos somos voluntaristas, nós não gostamos de teorias que são contra nossos interesses, que são tópicos, porque uma hora eu posso estar querendo uma determinada decisão, na outra posso tentar ter outra decisão. A grande questão vem a ser essa: eu posso mitigar o ativismo, mas eu posso esquecer o ativismo? Não, pessoal. E aí entra Hart. O fenômeno da subsunção não vai ser completo. Não adianta, a gente vai cair ainda numa teoria que vai ser o quê? A grande discussão dos limites subsuntivos da norma. Agora, aí eu concordo. Então, nessa classificação, eu seria o quê? Não seria envergonhado, mas eu seria um ativismo relativo. Mas, mesmo assim, quem vai pautar essas condutas não é o ambiente jurídico, não é o fático, é o normativo.
Então, para concluir, eu não seria um envergonhado, não seria um convicto, nem seria um relativo, eu seria um pragmático. Muito obrigado a todos. Alô? Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui em Curitiba, participando desse evento, que, sem dúvida, é o maior nacionalmente sobre o direito eleitoral, e estar aqui na presença de dois doutrinadores brasileiros que eu tenho maior respeito, maior admiração, o professor Valber Agra, o professor Neviton, doutor, que eu prefiro chamar de professor, porque antes de juiz é professor, né? Neviton Guedes, dois autores que foram fundamentais para a minha formação acadêmica. E, especialmente, o professor Neviton, ele me dá sempre, na leitura dos seus textos, inclusive eu agradeci ele hoje por ter voltado a escrever na coluna, né, do Conju, ele me dá uma esperança de que ainda existem juízes em Berlim, né, ou no Brasil. A esperança de juízes comprometidos e juízes, não que eu não acho que os ativistas não sejam, até acredito muito na sinceridade e honradez dos seus propósitos, mas tenho profundas críticas em relação a eles. E o professor Neviton, ele me dá essa tranquilidade de saber que há ainda uma responsabilidade, um compromisso muito grande com o direito e com o estabelecimento de um Estado democrático, né? Há ainda essa preocupação com a soberania popular. Então, é um prazer estar aqui discutindo esse tema com os senhores. Não é difícil continuar esse debate diante de tudo que foi exposto pelos meus colegas, antecessores desse debate. Eu compartilho tanto da angústia em relação à compreensão sobre o que seja o termo, compartilho também da imprecisão sobre uma diferenciação ou sobre os limites que são colocados em relação a ele. Compartilho da angústia e da espécime que me causa com a falta de compromisso ao se pensar nesse fenômeno, né? Parece que é um fenômeno que ele só é refletido pelos aplicadores do direito após ser realizado. Parece que não há um compromisso, mesmo uma responsabilidade política, porque o ativismo sempre envolve uma atitude política do judiciário, e aí me parece que não há um compromisso sério dos magistrados ao desenvolver dessa forma as suas jurisprudências ativistas. Então, parece que é uma coisa que é mais momentânea, é um tesão inicial, né, que o coloca nessa condição, e há razões para isso também, razões sociais, razões políticas, razões ideológicas, né? Aí nós temos que voltar a toda uma ideia que hoje nos faz crer que o funcionalismo público, né, a magistratura, o Ministério Público, o funcionalismo público, de uma forma geral, vem alçando, até mesmo pelo seu critério tecnicista e aparentemente afastado da política, dentro de um sentido negativo de política, parece que hoje essas instituições elas vêm se colocando como se fossem o último sopro de republicanismo em um Estado que tem comprometido tanto as suas bases democráticas, né, tanto as suas bases políticas. Então, é como se o judiciário fosse o último referencial de Estado mesmo, nesse sentido republicano, para muitos, né? Então, há uma transferência, digamos assim, de esperanças a essa instituição, que faz com que os magistrados, de certa forma, se coloquem nessa posição de justiceiros, de salvaguarda,
também motivados pela a ideia, ou falsa ideia, na minha concepção, que a meritocracia os dá nessa condição, né? Enfim, existem inúmeros elementos que fazem com que nós percebamos que, mais do que nunca, essa realidade de protagonismo judicial é muito presente no Brasil, né? É muito presente em termos globais, né? Há uma predisposição mesmo para o que dizem ser uma nova teoria do direito, né? O constitucionalista para alguns, enfim. Mas há uma predisposição para uma atuação mais presente política do judiciário, e no Brasil, eu acho que com elementos muito mais fortes diante de algumas colocações em relação à nossa realidade política e social, e desse desencanto que nós vivemos na atualidade com a política. Mas isso, gente, não necessariamente nos afasta do compromisso de refletir sobre essa atuação, e refletir de uma forma muito responsável e muito segura, com muita parcimônia e com muita humildade também. E aí, mais uma vez, eu parabenizo o professor Neviton por essas suas reflexões. Na verdade, me chama muita atenção o ativismo à brasileira, que eu prefiro chamar de protagonismo, porque eu compartilho com os colegas quando dizem que não sabem identificar ao certo o que seria, de fato, uma atitude ativista, né? Eu prefiro dizer que há um protagonismo, que há uma invasão do judiciário em diversos momentos, seja ela judicialização, seja ela ativismo, propriamente dito, né? Ativismo judicial ou ativismo extraprocessual, né? Que também se faz muito presente, mas o certo é que, cada vez mais, os juízes são convidados a discutir, a debater os mais inúmeros temas da nossa atualidade. Então, questões políticas, questões sociais, questões morais, questões religiosas. Isso é muito problemático, porque o judiciário brasileiro, se nós formos olhar um pouco para trás, até mesmo dentro da sua institucionalização, da sua formalização no Brasil, ele não tem um perfil muito garantista, muito libertador, né? Ele foi, durante muito tempo, muito subserviente a um regime de manutenção do poder. Serviu até para manutenção tardia do regime escravocrata, e exercitou de forma bastante clara uma espécie de jurisprudência prudencial nos momentos de autoritarismo no Brasil. Ou seja, ele se omitiu de forma uma omissão que, na verdade, pode ser até ativista, porque foi uma omissão muito presente, servindo aos interesses de uma manutenção de domínio político-governamental. Não há dúvida que o judiciário brasileiro sofre uma reviravolta paradigmática com a Constituição de 88, e eu consigo identificar, sim, nele um viés bastante garantista, com a fidelidade ao compromisso de uma realização efetiva das promessas constitucionais e de uma cidadania inclusiva, mas não consigo enxergar uma mudança social, precisamente. Uma mudança teórica, doutrinária, na formação do judiciário brasileiro. Na minha opinião, ele continua carreirista, ele continua hermético, ele continua se configurando como uma elite, né, da sociedade, e é muito problemático deixar todas as esperanças a uma classe que se apresenta dessa forma. E que, no entanto, ainda não mostra para a gente qual é, de fato, o seu perfil, ou se existe um perfil, né, homogêneo. Então, eu tenho muito medo disso. Quem é esse juiz brasileiro hoje? Segundo, como é esse ativismo brasileiro? Como ele se manifesta? Nós temos exemplo de ativismo que se aproxima de um ativismo, de um protagonismo, nos moldes alemão,
né, que prescreve a concretude e a eficácia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, enfim. Por outro lado, nós temos também, muito comumente, um ativismo de viés norte-americano que busca atuar diretamente como um ator principal do cenário político, né? Então, é muito nítido isso que a gente hoje pode destacar, como o Han Richel fala, de uma judicialização da megapolítica, né? O judiciário brasileiro ele vai além dessa judicialização da política e ele se manifesta, muitas vezes, de forma extremamente estratégica dentro de um jogo político institucional, né? Ele se apresenta como arquiteto constitucional das discussões em relação aos outros poderes, notadamente o STF nessa questão. Mas um outro problema, e esse eu acho o mais sério de todos, é o fato como esse judiciário brasileiro se coloca aberto a uma justificativa ou a um fundamento que rejeita o direito. É um fundamento essencialmente moralista, né? A justiça eleitoral, por exemplo, para trazer a questão mais para a nossa discussão do nosso tema, a justiça eleitoral ela já nasce com esse viés moralista, com essa ideia de salvaguardar a política, né, de despolitizar a administração da governança eleitoral para poder criar novas eleições que não tenham mais aquelas fraudes tão evidenciadas na Primeira República. Então, ele já nasce com essa função de ser a salvaguarda moral da política. E esse papel, cada vez mais, se torna muito evidente na justiça eleitoral, né? A gente vê o tempo todo a justiça eleitoral buscando ser essa instância de moralização e salvaguarda da política, e, por outro lado, contribuindo para um discurso social e midiático que é muito forte, que é de demonização da política, né? Quando ele se mostra ativista e quando ele enfraquece a atuação dos outros poderes, inevitavelmente ele contribui para essa desqualificação da instância política e para essa demonização da política. Então, essas situações tornam a questão muito mais complexa. E, além disso, eu também observo no próprio modelo de governança judicial eleitoral alguns elementos que fazem disso uma situação ainda mais dramática, porque a governança judicial eleitoral, começando pela a própria noção e formação do Tribunal Superior Eleitoral e a sua vinculação à Suprema Corte, né, a sua vinculação ao STF. É quase como se o TSE fosse um braço do STF para a questão eleitoral. E como a questão eleitoral, em muitos momentos, também é constitucional, nós vamos ter essa concentração muito grande, né, essa objetivação muito grande da jurisprudência eleitoral. A gente espera muito por um pronunciamento do STF, né, sobre questão eleitoral. E esse pronunciamento do STF e do TSE, especificamente esse pronunciamento do TSE, às vezes também, em razão da formulação dessa governança judicial eleitoral, se manifesta até de forma não jurisdicional. Se manifesta, muitas vezes, em ação administrativa da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, por meio das resoluções eleitorais. Não é difícil de identificar aqui inúmeras resoluções eleitorais que, ao invés de assumirem a sua função normativa secundária e serem completamente obedientes à lei, na verdade, elas inovam o ordenamento jurídico, né? Elas são ativistas do ponto de vista mesmo estrito. Elas criam novos direitos e novas situações jurídicas não antes experimentadas pela lei, né? Ou mesmo pela Constituição. E aí, essa questão se mostra diante dessa função normativa da Justiça Eleitoral,
diante também de uma função de conservação da jurisprudência eleitoral por meio das respostas às consultas eleitorais, que, no entanto, trazem uma reviravolta jurisprudencial, muitas vezes, e que nos coloca também em uma situação de muita insegurança jurídica, naquilo que deveria ter maior segurança jurídica do que tudo. Afinal, a legislação eleitoral, como diz a professora Eneida, né, daqui do Paraná, é o esqueleto da democracia. Se a gente torna a norma eleitoral insegura, a gente compromete a própria firmeza do Estado democrático, né? E, por fim, um outro ativismo, e esse é o que me causa mais angústia, um ativismo muito forte que se faz presente na justiça eleitoral e constitucional de forma extraprocessual, né? Quando juízes, ministros da Suprema Corte, ministros do TSE, juízes eleitorais, enfim, manifestam-se publicamente fora do processo, mas defendendo determinados pontos de vista e projetos que eles entendem que são eficientes para promover até uma reforma política judicial, né? Isso se manifesta em algumas colocações públicas dos ministros, e isso se manifesta também até de forma coletiva, por meio das associações dos magistrados. Um exemplo bem típico disso foi quando a Associação dos Magistrados Brasileiros se colocou à frente defendendo o movimento de combate à corrupção e a criação da lei da ficha limpa, né? Antes disso, eles foram ativamente defenderam a autoaplicabilidade do artigo 14, parágrafo 9º, né? Por meio de uma ADPF, a ADPF 144, que não foi acolhida pelo STF, e, ato contínuo, eles, juntamente com a Igreja, né, patrocinaram esse movimento de combate à corrupção que me faz ver muito claramente esse ativismo, né, extraprocessual, essa posição de herói, de salvaguarda, e essa demonização da política. Então, esses elementos que eu trago aqui para a discussão, eles me deixam muito preocupadas com as intenções que são colocadas em relação à justiça eleitoral brasileira, precisamente, porque, como eu estava conversando com o professor Neveton, a partir do momento que os juízes eleitorais e até mesmo os ministros do STF trazem esperanças para a população, e não havendo uma resposta, porque não vai ser através do ativismo, ou mesmo do fichalimpismo, ou mesmo do direito da Lava Jato, né, que nós vamos conseguir promover a pureza da política, porque não existe pureza na política, começa daí, né? Mas nós não vamos conseguir acabar com a corrupção, nem melhorar institucionalmente e socialmente o país. Então, essa desesperança que outrora deslegitimou os políticos e fizeram com que eles chegassem a esse estágio de demonização da política, vai acabar por também, no futuro, deslegitimar os juízes, né? Trazer a desesperança em relação aos juízes e os colocar também, quem sabe, nesse mesmo viés de demonização, porque, afinal, existem promessas que não vão ser cumpridas. E aí, quando o judiciário sai da sua posição contramajoritária, sobretudo quando vai tratar sobre a jurisdição constitucional, e se coloca muito factível à opinião pública, ele nega o seu próprio fundamento, que é o contramajoritarismo, né? E aí eu fico perguntando, o que é que vai fundamentar essa razão sem voto, né, que o judiciário se coloca? Se não é o voto. Se não é o voto,
e se não é o contramajoritarismo? E aí eu coloco até, peço que os meus colegas, nesses 15 minutos restantes, se manifestem sobre isso. O que, afinal, vai ser, o que vai restar para a Justiça Constitucional e Eleitoral enquanto fundamento para a sua atuação? Se não vai mais existir essa ideia de moderação do cenário político, né? Se eles estão se afastando do contramajoritarismo e se aproximando de uma ideia de juízes iluministas, o que é que vai lhes restar? Porque aos políticos, quer queira, quer não, resta a soberania popular. Mas e aos juízes? Né? E outra provocação que eu faço. Como nós vamos poder exercer alguma espécie de controle político diante dessa função de guardião e de salvaguarda iluminista da política que, de alguma forma, se coloca nessas posições ativistas, né? Qual o limite para isso? Até onde se pode chegar dentro dessa configuração? Então, eram essas as minhas colocações. Eu sei que eu me estendi um pouco, por isso que eu vou deixar o resto dos minutos para os senhores. Mais uma vez, agradecer e, mais uma vez, também me colocar à disposição para toda espécie de debate, reflexão, para poder deixar um pouco da minha angústia, né, com vocês, diante dessas colocações que eu faço ao analisar e ao refletir sobre o posicionamento do judiciário brasileiro com essa configurada hipertrofia que se passa na atualidade. Muito obrigada. Professora Clarice, é uma alegria conhecê-la e ouvi-la. É sempre uma alegria ouvir novamente o professor Valber Agra. As minhas dificuldades, senhores, hoje, como operador do direito, como acadêmico, se situam na grande preocupação existente com relação à disfuncionalidade que eu, não sei se estou certo, enxergo no direito brasileiro. De onde eu observo as coisas, o nosso problema não é o problema da educação, não é o problema da saúde, não é o problema da economia, é tudo isso, mas é um problema mais grave, é um problema de disfuncionalidade. De disfuncionalidade. Eu, no último ano de minha orientação do doutorado com o professor Canotilho, ele me dizia a sua angústia com orientando o seu, ele dizia que ele não tinha condição de prosseguir orientando aquela pessoa. E eu falei assim, meu Deus do céu, preocupado, porque orientando dele, o que o professor viu? É alguma tese, alguma coisa? Ele virou assim, Neviton, não é o texto, eu já fiquei desesperado. Numa universidade como a Universidade de Coimbra, que texto de 500 páginas é opúsculo, não é? O texto, quer dizer, pode chegar ao ponto de querer, falar assim, não, é pior do que isso, não é a bibliografia. Eu falei assim, meu Deus, pode ser que aconteça dele pedir para alguém trocar toda, imagina você passar a vida toda com uma bibliografia, o senhor diz assim, ó, sua bibliografia, busca outra. O problema é o estilo disso, isso você não muda. O problema da disfuncionalidade é o estilo do país, é a nossa desconsideração. Professor Valber Agra, assim, ó, não vejo ativismo nas delimitações feitas pelo professor, se o professor não inclui algo que é essencial para mim, senão a gente fica um pouco perdido. Ativismo exige resposta não encontrada, não selecionada, não prevista no direito. Então, se o professor admite essa possibilidade de interpretar conforme direitos fundamentais, essa é a minha possibilidade. Não vamos confundir, o direito moderno é um direito de regras, mas também de princípios. Ele tem textura aberta, ele permite que a história passe por suas janelas e existam respostas que possam se adaptar a situações específicas. Não é disso.
Agora, todo mundo sabe quando há uma decisão contra a legem do judiciário. Esse que é o problema. E eu não vi na resposta, então não enquadraria sequer o professor, fez uma delimitação, decidir conforme direito fundamental é da natureza e da obrigação do juiz. O problema é quando eu pego uma lei, como a lei do ficha limpa, absolutamente restritiva, cheia de inconstitucionalidade, que me perdoe o Sagrado Supremo, e ainda interpreto para excluir. Onde o direito fundamental diz, inclua-se, na dúvida eu excluo e retiro o candidato. E aí todo mundo hoje surpreso no Brasil, eu vou me permitir isso. Professor Guilherme, eu venho dizendo isso há muito tempo, a lei do ficha limpa não vai qualificar a política, e o resultado está aí. Todo mundo se queixando da ausência de opções, da desqualificação de candidatos, mas eu pergunto, o que é que queriam? No mercado de disputa política, econômica, onde quer que quiser, a quantidade qualifica o resultado. Se eu tenho mais opções, se eu reduzo as opções, o resultado é matematicamente dado. Qual a surpresa? E vai piorar cada vez mais. Podem escrever. Eu tenho alguns textos que eu venho dizendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Assim, a maneira amadora como nós lidamos com coisa séria é algo chocante no Brasil. Chocante. Então, o juiz tomar decisões de acordo com princípios não prepara nenhuma dificuldade. Mas o juiz tomar... O direito também é feito de regras. A Constituição tem regras e tem princípios. Quando a Constituição diz que não admite tortura, é regra, não tem exceção. Não haverá crime sem lei anterior. Regra, não tem exceção. Essa conduta é muito grave, ela não está prevista em lei, o crime foi tipificado depois, eu posso. Quem admitiria um absurdo desse? Agora, onde a Constituição diz que a pessoa não será considerada culpada, senão, e não disse assim, porque poderia assim, tem a presunção de inocência em termos principiológicos. Não. O legislador constituinte quis colocar fora de dúvida e usou até um termo técnico. Disse, trânsito em julgado. Isso aqui, quando você olha para trânsito em julgado e diz que pode ser condenação em segunda instância, você está olhando para a fruta e dizendo que gato é fruta. É disso que se cuida. Então, que alguém diga isso e diga, eu estou em claro, flagrante, despudorado ativismo, eu até respeito. Agora, dizer que está fazendo isso e que é possível, que se retira do direito, não. Porque a única razão desse dispositivo constar na Constituição não era como se dizer, não, você pode ser preso, mas seu nome não vai ser incluído no rol dos culpados. Pelo amor de Deus. A razão era evitar que a pessoa, em razão da condenação, não havendo outro motivo, pudesse ser presa. A lei, a Constituição não fecha os olhos para a realidade, que a ordem pública pode ser colocada em questão, que a instrução do processo, que a futura aplicação. E aí ela permite a prisão cautelar, não tem nenhum problema. O juiz, ao final de um processo, o tribunal pode entender que haja necessidade, decreta uma prisão cautelar. Mas não pode, isso foi o mandamento constituinte, prender apenas como resultado da condenação. E se diz isso, a gente não toma cuidado com os conceitos, assim, não, mas isso não é ativismo, isso é ativismo. Defenda isso e vamos discutir. Não é? Quebra-se a funcionalidade. Sociedade brasileira hoje não tem segurança jurídica nenhuma. Você vai... Eu sou juiz, o que eu vejo lá. E o direito, desculpe tomando o tempo dos senhores, é orientação de sentido. O que está sendo feito na ponta por Ministério Público, pelo aparelho policial, já não se preocupa em buscar provas, já não se preocupa em denúncia absolutamente técnica, qualquer coisa serve, como dizia Cole Porter, né? É isso. Bem, me deixaram com a parte suja do negócio e eu vou ser prejudicado até porque vou cumprir o tempo. Então, vamos lá. Essa questão de Newton é o enigma da esfinge. Ou você decifra-me ou eu te devoro. E todo mundo aqui vai ser devorado.
não há parâmetro teorético claro para dizer o que é ativismo ou não é ativismo, porque toda vez que houver um vácuo, que os dois poderes, legislativo e executivo, assim os tiver, o judiciário terá protagonismo, equação matemática, ponto, sociológica. Daí eu não vejo como. Mas, assim, vamos bater, então, no restante. Vamos lá. A funcionalidade dos poderes é uma disfuncionalidade. Perfeito. Mas dá uma disfuncionalidade por quê? Nós começamos a repetir a mesma coisa do século XVIII. Veja que coisa. Separação de poderes. A funcionalidade do poder. Pessoal, não há funcionalidade do poder, pelo amor de Jesus Cristo. O que há agora é um fator teleológico. Dizer que o judiciário julga, aonde? Onde o Tribunal de Justiça de São Paulo deve ter o maior orçamento, ou o sexto ou sétimo maior orçamento do que a maioria das prefeituras de todo o Brasil. Então, dizer que não tem uma carga administrativa, dizer do Ministério Público, a função do Ministério Público, a Defensoria Pública hoje, então, não há mais a tripartição de poder de Políbio, nem Locke, nem Montesquieu. O que há agora? É uma zona de interchoques que eles hoje estão, através de topóide, de casos práticos, delineando um novo caminho. Então, não adianta teorizar com porcaria do século XVII. Poder judiciário. Traçar uma teoria homogênea do poder judiciário, eu não vejo. Não vejo, e assim, não sou do poder judiciário, todos sabem disso. Acho que o poder judiciário tem um mérito muito interessante, tem uma formação garantista. Quem viu o direito achado na rua, quem viu a questão dos medicamentos, quem viu a questão da AIDS, sabe que tem uma função garantista muito forte no gênese da sua história com a nova república, com a redemocratização. É um poder meritocrático, primeiro grau totalmente meritocrático. O problema é que há um germe agora que essa meritocracia se transforma em aristocracia. Esse é um ponto que deve ser analisado por todo mundo. Mas que é um poder meritocrático nas primeiras instâncias há um problema estrutural, tá certo? E há um problema na cúpula de legitimação. Eu não posso ter um discurso político sendo legitimado através de uma neutralidade jurídica. Esse é o ponto principal. É o ponto principal. Eu não posso ter qualquer ministro, o ministro do Brasil da Suprema Corte fala sobre tudo, inclusive de futebol. Essa questão dessa cantilena de soberania, e eu vou cumprir meu tempo, essa questão de cantilena de soberania popular, sinceramente, pessoal, isso é conversa para mesa de bar, depois de 2 horas da manhã. Por quê? Primeiro, que danado é o povo? Uma segmentação multifacetada do povo, falar Karl Marx, a luta de classes dual. Pessoal, isso já está ultrapassado no próprio movimento socialista. Temos problemas de grau de representação, falência de denominado interesse geral, volonté générale, isso daí é conversa para boi dormir. E depois, possibilidade de expressar a participação. Ou seja, não existe conceito hoje pragmático de soberania popular, esqueçam, isso daí é falência múltipla. Se é falência múltipla, tá, a lei da ficha limpa fere soberania popular. Eu respeito muito meus amigos, todos eles que defendem isso, mas ela tem outros problemas, mas esse eu não vejo um nível comparável de críticas. E, por último, a possibilidade de contenção, a possibilidade de self-strengthening no Brasil, na atualidade, a resposta minha é bem clara, não. Absolutamente não. Por quê? Porque hoje nós estamos numa seara, pessoal, de moralismos. Moralismo não significa moral, também não significa ética. O que danado é esse moralismo? Então, lá no grupo, na Faculdade de Direito do Recife, nós começamos a tentar dar algumas nuances a esse moralismo. Primeiro, a questão do moralismo. Não tem ethos, não tem ética. Há uma conduta, e eu não vou atrás dos pressupostos claros disto. Ou seja, a ética, eu condeno um prefeito porque não fez licitação, ou um advogado porque não fez licitação, e no meu órgão eu não faço licitação. Isso é uma coisa assim, extremamente interessante. Então, é uma moralização sem ethos. É uma moralização autoritária. Não há discussão com a sociedade. Não há. Não há consenso, se bem que numa sociedade pós-moderna, falar de consenso eu acho um absurdo tremendo. Aí, não, vamos pegar Rawls, vamos pegar Herman. Pessoal, esquece esse negócio. Numa sociedade como a brasileira, falar disso, onde a gente não tem respeito pelo outro, é uma insensatez tremenda. Nós temos uma politização muito clara, ou seja, o processo, o due process of law, usado como arma política.
Isso é, na realidade brasileira, algo inquebrantável. Nós temos uma criminalização, ou seja, político é desvio. Ontem eu estava voltando de Brasília e estava num cargo do Senado. O cara pensou que eu era senador e começou a fazer assim para mim. Eu estava trabalhando, não tinha nada a ver, estava no período, estava 4 horas da tarde, não estava numa festa, não estava nada, mas uma criminalização total, como se os outsiders não fossem políticos. Eu tenho uma legitimação do discurso anticorrupção para garantir a aquiescência desse discurso. Ou seja, moralização virou arma retórica de legitimação. E um discurso que comete ilegalidade. A ficha limpa, quando surge e diz que inelegibilidade sancionada, ou seja, apenada não é sanção, e vai ser o quê? Vê que besteira. Requisito inexorável de registro. Que danada é isso, pessoal? São 3 palavrinhas que, juntando, vai denotar uma apoplexia mental tamanha, porque não quer dizer nada, absolutamente nada. E aí eu não respeito o quê? Coisa julgada, nem um caráter sancionatório. Pronto, com o meu tempozinho esgotado, eu peço e agradeço a paciência de vocês e desculpe-me por cumprir o trabalho sujo do painel. Obrigado. Só, eu vou pedir, não é do meu feitio, mas assim, eu vejo muitos magistrados aqui, professor Valberaba, e assim, disso, me desculpe, eu não posso, com isso, emprestar minha adesão. Não é verdade que tudo é igual a tudo. Assim, eu sou magistrado e, me desculpe, eu não me movo por moralização. E eu vejo vários juízes aqui que eu poderia referir, isso, por existir, não significa que é certo e que nós temos que nos render a isso. Eu tenho esperança de que nós possamos confrontar isso, e tenho confrontado isso com o meu trabalho pessoal todos os dias, podem olhar minhas decisões, e reconheço aqui vários magistrados que agem assim também. A consagração do fato, uma teoria para todo o judiciário, a admissão do fato, não se... Por que o professor Agra aceita a moralização e não aceita a concessão, a contenção? Ela também existe. Por que uma tem que prevalecer sobre a outra? De forma nenhuma. Eu recuso, há vários magistrados que eu enxergo aqui, e digo a eles, há luz no fim do túnel. Nós temos que nos colocar contra essa postura. Isso vai destruir esse país. Nós temos que buscar estabilidade, segurança, funcionalidade, e o juiz ter o recato, a humildade de saber o seu lugar. É isso.